O Apocalipse, que descreve o fim do mundo, é um tema central na tradição cristã e está presente na Bíblia, no livro de Apocalipse de São João. Esse livro fala sobre a luta entre o bem e o mal e o julgamento final, onde o mal será derrotado e um novo reino de Deus será estabelecido. Entre as figuras mais misteriosas desse livro estão os 4 cavaleiros do Apocalipse. A dúvida que fica é: esses cavaleiros são enviados por Deus ou pelo diabo? A visão dos cavaleiros aparece no capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando Jesus começa a abrir os selos de um pergaminho. Cada selo que é aberto revela um cavaleiro montado em um cavalo de cor diferente, representando a destruição, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros são vistos como mensageiros de juízo. Mas a grande pergunta é se eles realmente estão ao lado de Deus, ou se são usados pelo diabo para espalhar o mal. O primeiro cavaleiro é montado em um cavalo branco e carrega um arco. Ele é descrito como um conquistador saindo para vencer e conquistar. Esse cavaleiro é muitas vezes associado a uma figura vitoriosa, o que pode lembrá-lo de Cristo, que também é retratado em algumas passagens montado em um cavalo branco. No entanto, isso cria confusão. Muitos acreditam que o cavaleiro branco não seja Cristo, mas sim um falso Messias, que engana as pessoas e abre o caminho para o anticristo. Ou seja, apesar de sua aparência de pureza, o cavaleiro branco poderia ser uma figura manipuladora, usada pelo diabo para enganar as nações. Isso torna difícil saber se ele é realmente de Deus ou se está a serviço das forças das trevas. O segundo cavaleiro é montado em um cavalo vermelho e carrega uma espada. Ele representa a guerra e o derramamento de sangue, fazendo com que a paz seja tirada da terra e levando os homens a se matarem. O cavaleiro vermelho pode ser interpretado como um castigo de Deus, uma resposta divina à violência e ao pecado no mundo. Porém, a guerra e a destruição que ele traz também podem ser vistas como um reflexo das forças malignas que trabalham para espalhar o caos e o sofrimento. Esse cavaleiro pode, portanto, ser entendido de 2 maneiras: como uma manifestação do juízo de Deus ou como um instrumento do diabo, que usa a guerra e a morte para destruir o que é bom. O cavaleiro preto é o terceiro, montado em um cavalo negro. Ele traz consigo uma balança, símbolo de pesagem e julgamento, e é associado à fome. Sua chegada significa que haverá escassez de alimentos e os pobres sofrerão mais, levando a um grande sofrimento. A balança pode representar uma medição da justiça divina, mas também pode ser um símbolo da desigualdade e da ganância, que muitas vezes são usadas pelas forças do mal para controlar e destruir a vida das pessoas. O cavaleiro preto pode ser visto como um instrumento de Deus para punir aqueles que se afastaram de seu caminho, mas também pode representar os efeitos do egoísmo humano e das forças malignas que espalham o sofrimento e a dor. O cavaleiro amarelo é o último dos 4, montado em um cavalo pálido, e seu nome é Morte. Ele traz a morte, não apenas física, mas também espiritual, e é seguido de perto pelo inferno. Este cavaleiro representa o fim de todas as coisas vivas e a condenação eterna. Ele é o juízo final, a última palavra sobre aqueles que se afastaram de Deus e escolheram o mal. A morte, nesse contexto, pode ser vista como uma ação direta de Deus para fazer cumprir seu juízo. No entanto, também pode ser interpretada como uma força demoníaca que trabalha para destruir a humanidade e levá-la à perdição. Sua presença é uma lembrança de que todos nós somos vulneráveis à morte, seja no plano físico ou espiritual. Agora, a grande pergunta é: os cavaleiros do Apocalipse são de Deus ou do diabo? A resposta não é simples. Esses cavaleiros são sim agentes do juízo final. Eles fazem parte do plano de Deus para trazer o fim ao mal e restaurar a ordem divina. No entanto, suas ações também podem ser vistas como manifestações das forças do mal, que são permitidas por Deus para cumprir seu propósito de justiça. Deus, em sua sabedoria,
permite que esses cavaleiros ajam como parte de um processo de purificação e julgamento. Mas isso não significa que eles estão diretamente agindo em seu nome. Eles são, de certa forma, instrumentos que operam no mundo para cumprir a profecia do fim dos tempos. O objetivo final é que o bem vença o mal, mas o caminho para isso é difícil e repleto de sofrimentos. Portanto, os cavaleiros do Apocalipse são, ao mesmo tempo, enviados por Deus para cumprir sua vontade, mas também podem ser manipulados pelas forças do mal para causar destruição e sofrimento. Eles são figuras ambíguas que mostram a complexidade do combate espiritual entre o bem e o mal e nos lembram de que, no fim, todos terão que enfrentar o juízo final. A grande lição aqui é que, embora as forças do mal possam agir temporariamente no mundo, a vitória final de Deus é certa. O Apocalipse nos chama a refletir sobre nossas escolhas, nossas ações e o destino das nossas almas no fim dos tempos.